Olha, sabe aqueles prejuízos enormes de 15, 20 até 30 mil reais num carro? Quase nunca vem de um defeito de fábrica. A verdade, que é até meio chocante, é que a maioria desses custos absurdos nasce de coisinhas simples, manutenções baratas, mas que foram feitas do jeito errado. E isso, acredite, acontece todo santo dia. Então fica a pergunta, qual é a principal causa que leva um motor a quebrar de vez no Brasil? A resposta geralmente surpreende, porque o culpado quase nunca é quem a gente imagina. Pois é, a culpa raramente é da montadora. O verdadeiro vilão, na verdade, se esconde em pequenas decisões do dia a dia. São aqueles componentes que agem como um veneno lento, sabe? Vão destruindo o sistema em silêncio, aos pouquinhos, até o dia em que o motor simplesmente para. E aí, quando isso acontece, já é tarde demais. É mais ou menos esse o valor que aparece na conta quando o problema finalmente dá as caras. Uma fatura que dói e muito no bolso. E o pior é pensar que, na maioria das vezes, isso tudo poderia ter sido evitado com escolhas muito mais simples e baratas. Mas primeiro, vamos entender o cenário, a realidade do Brasil. Antes da gente falar de peça, de óleo, a gente precisa entender por que o nosso país é um dos ambientes mais severos do mundo para um carro, e como isso muda completamente as regras do jogo da manutenção. A gente começa pelas estradas. Essa combinação de asfalto ruim, poeira, buraco, cria uma trepidação constante. Isso não só força a suspensão, como acelera o desgaste de todas as peças e, claro, permite que muito mais sujeira entre e contamine os sistemas vitais do motor. E soma isso à nossa diversidade climática, que é incrível, né? Mas para o carro é um desafio. É calor extremo, frio intenso, umidade, poeira e ainda tem o trânsito pesado das grandes cidades. Tudo isso força o veículo a trabalhar o tempo todo fora das condições ideais para que ele foi projetado. E aqui está a primeira grande lição. Nessas condições, seguir só o manual do proprietário pode não ser suficiente. A manutenção no Brasil precisa ser preditiva, ser preventiva e não só apagar incêndio, sabe? Corrigir depois que quebra. Com esse cenário todo em mente, vamos agora desmascarar os 3 assassinos silenciosos do motor. São os erros mais comuns e, sem dúvida, os mais fatais que acontecem na manutenção. O primeiro erro é um clássico. É aquele pensamento, só um filtro, não vai estragar o motor, depois eu troco. Pois é, essa pequena deixadinha para depois é uma aposta muito, mas muito arriscada. A verdade técnica, e é aqui que muita gente se engana, é a seguinte. Um filtro de óleo, quando entope, ele não para de mandar óleo. Ele abre uma válvula de emergência, o tal do bypass. A partir desse momento, o óleo sujo, cheio de partícula de metal, começa a circular livremente pelo motor, agindo como se fosse uma lixa líquida. E o resultado financeiro disso é devastador. A tabela mostra bem. Ignorar um filtro de óleo de R$ 50 pode gerar um conserto de 30 mil. O mesmo vale para o filtro de combustível. Uma economia de R$ 80 pode simplesmente destruir uma bomba de alta pressão que custa mais de 10 mil. A conta não fecha. Agora vamos para o segundo assassino silencioso, que é o campeão de prejuízos, usar o óleo errado. Aquela ideia de que, é tudo óleo, ou que um óleo um pouco mais grosso não tem problema, é sem dúvida um dos erros mais caros que existem. Porque o óleo de um motor moderno é muito mais que um simples lubrificante. Ele é, na verdade, um componente de engenharia líquida. Ele refrigera, ele limpa, protege contra a corrosão e até aciona peças hidráulicas do motor. É algo super complexo. E como a gente vê aqui na comparação, o óleo errado começa uma reação em cadeia terrível. Ele cria borra, entope as galerias de lubrificação, que são fininhas, e acaba sobrecarregando componentes caríssimos, como a turbina. É um processo de destruição lento que só vai dar sinal quando o estrago já for gigante. E por fim, o terceiro assassino, aquela aparente economia de escolher peças paralelas para sistemas que são críticos. A tentação do preço baixo aqui esconde um risco que não vale a pena. E, só para deixar claro, existem peças de reposição de ótima qualidade sim. O grande perigo está em componentes cruciais, onde a precisão é tudo. A gente está falando de bomba de óleo, bomba de combustível, sensores importantes, bicos injetores. Nessas áreas, qualidade não é uma opção, é uma necessidade. O risco de uma peça barata, como o fluxo mostra, é a imprevisibilidade dela. Ela pode falhar do nada e, pior, a quebra dela pode gerar uma reação em cadeia, contaminando ou quebrando outras peças e multiplicando e muito o custo do reparo final. Ok, a gente já viu os problemas, certo? Agora, vamos para a parte mais importante, a solução.
E ela se resume a entender o valor real da prevenção. É aqui que a conta finalmente fecha a nosso favor. E esse gráfico aqui deixa o ponto principal muito claro. A barrinha pequena à esquerda é o custo de 1 ano de prevenção. Trocar os filtros na hora certa, usar o óleo correto. A barra gigante à direita é o custo de um único reparo grave. A diferença é gritante, né? E isso tudo nos leva à conclusão. Para evitar esses erros caríssimos, não se trata de gastar mais dinheiro, mas de pensar diferente. É preciso ter uma nova mentalidade sobre o que realmente significa cuidar de um carro. A ideia central é esta: manutenção preventiva não é um custo, é um seguro. É a melhor apólice que existe para proteger um patrimônio contra prejuízos enormes que, como a gente viu, são quase sempre previsíveis. Essa mudança de mentalidade significa, na prática, trocar a pergunta que se faz na oficina. Em vez de perguntar qual é o mais barato agora, a pergunta inteligente, especialmente aqui no Brasil, é: qual destas opções vai me proteger de um problema caro lá na frente? E aqui fica a reflexão final. Diante de tudo que a gente viu, o que realmente significa economizar dinheiro com o carro? É gastar o mínimo possível hoje ou é investir um pouquinho de forma inteligente para evitar um gasto gigantesco amanhã? A resposta, no fim das contas, parece bem clara.